Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Todos os livros são especiais, mas parece que cada vez que a gente realiza a leitura, estuda e medita, nosso coração se alegra e se apega ainda mais à palavra do Senhor. Isso é tão precioso. Efésios capítulo 1, hoje nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Efésios capítulo 1, versículo 15. Nós terminamos na semana passada a segunda perícope dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso. E hoje vamos começar a terceira. Efésios capítulo 1, versículo 15. A oração de Paulo é o título dessa perícope, pelo menos na minha versão. E diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nas últimas 3 semanas, nós meditamos do versículo 3 até o versículo 14, nessa composição grande, nessa grande sentença que fala sobre as muitas bênçãos que Deus derramou na vida do seu povo. E eu usei na semana passada a comparação, a metáfora, de que como se esses versículos do 3 ao 14 fosse um grande trem com muitos vagões, muitas bênçãos, coisas que Deus já fez por nós. Deus nos abençoou nas regiões celestiais, Deus nos escolheu, Deus nos deu o propósito de sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou, nos adotou, nos deu graça, nos deu redenção, nos resgatou, redimiu e perdoou, revelou o mistério da sua vontade, fez convergir em Cristo todas as coisas, nos fez herança e recebemos o selo do Espírito Santo. Muitos vagões, e cada uma dessas promessas, cada uma desses indicativos, dessas bênçãos, dessas coisas que Deus já realizou, desses muitos vagões, cada um desses vagões tem rodas. E as rodas desses vagões, em cada uma dessas bênçãos, nós apontamos para Cristo. Vemos a indicação, Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. São as rodas desse primeiro vagão. Ele nos escolheu nele, não nas nossas condições, mas nos escolheu em Cristo. Nos deu o propósito de sermos santos e irrepreensíveis diante de Cristo. Nos predestinou para Cristo. Nos adotou por meio de Jesus. Nos deu graça no amado. Nos resgatou nele. Nos redimiu, nos perdoou pelo sangue de Jesus. Ele revelou o mistério da sua vontade, apresentando isso em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, e nos fez em Cristo sua herança, e em Cristo nós recebemos o selo do Espírito Santo. Tudo é por ele, tudo é para ele, todas as coisas. Esse é o propósito de Deus, de fazer convergir todas as coisas. Cristo é aquilo que é o ponto central da nossa fé. É aquilo sem o qual nós podemos pensar a respeito de muitas bênçãos, mas que foram realizadas através e em Cristo nas nossas vidas. Nós lemos e meditamos então do 3 até o 14, onde falamos desses muitos vagões.
Cristo morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele em nós. Isso nós ouvimos sobre essa grande lista de bênçãos espirituais do povo de Deus. E a partir do versículo 15 que nós lemos hoje, nós vamos ver uma bela oração, uma significativa e importante oração de Paulo pelos Efésios. Nos relembramos que a carta de Paulo aos Efésios, ela não tem um objetivo específico de tratar nenhum problema ou alguma dificuldade, alguma questão na igreja de Éfeso, mas é uma carta de instrução, de louvor a Deus por aquilo que Deus está fazendo na igreja de Éfeso, e é uma carta que visa ensinar a igreja o que eles são como igreja em Cristo. E por isso nós tomamos a decisão, por isso eu tomei a decisão de começarmos a expor essa carta, pensar a respeito dela, para que a gente olhe para nós mesmos e vejamos quem nós somos como igreja em Cristo. E Paulo, quando faz essa oração, ele começa nos versículos 15 e 16, já lidos agora, com a expressão de gratidão ao Senhor. Versículo 17, Paulo começa a pedir, no 18 e 19, ele pede, então, um espírito de sabedoria e revelação, iluminação do coração para perceber a vocação. Paulo está dizendo, meus irmãos, nós já recebemos tantas coisas e eu oro para que vocês compreendam, para que o coração de vocês seja iluminado, para que isso não fique apenas na compreensão racional, mas que caia no coração e dê reflexos e se manifeste em todas as áreas da sua vida. E a partir do versículo 20 até o versículo 23, o apóstolo Paulo, então, ele exalta Jesus e o plano de Deus, ele volta a falar sobre aquelas bênçãos, o objetivo das bênçãos, de fazer convergir em Jesus todas as coisas. E versículo 22 diz, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas. E fez todas essas coisas e deu à igreja. Essa que é a herança e herdeira ao mesmo tempo dessas bênçãos espirituais que apontam para a glória do Senhor Jesus. Nós hoje vamos olhar para essa primeira parte da oração de Paulo, a parte da gratidão. Quero convidar você a ler mais uma vez, acompanhar a leitura do versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. O apóstolo Paulo, então, ele começa a carta aos Efésios apresentando esses indicativos. Indicativos mostram aquilo do versículo 3 até o 14, aquilo que já foi feito por nós. E a Bíblia sempre caminha nessa dinâmica, nessa dobradinha, indicativos e imperativos. Indicativo é aquilo que já foi conquistado por nós na cruz, em Cristo, as bênçãos que nós já recebemos, e recebemos por conta daquela capacitação do poder da ressurreição, recebemos então imperativos, ordens para que a gente viva, experimente e desfrute daquilo que já foi conquistado por Cristo, não pelo nosso próprio esforço. Nunca foi por nós, não é por nós e nem vai ser por nós. E por isso nós podemos descansar de que em Cristo nós podemos viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Então, quando o apóstolo Paulo começa com essa palavra de gratidão, falando sobre essas marcas que ele agradece a Deus por conseguir perceber na vida do povo de Éfeso, a igreja dos Efésios, ele louva a Deus e fala, por isso, também eu tenho ouvido a respeito da fé de vocês. Paulo está falando a respeito das marcas e dando graças a Deus. Deus, eu estou muito feliz. Meus irmãos, eu estou muito grato ao Senhor, porque eu tenho ouvido. Também eu tenho ouvido. A impressão que nós temos ao ler isso aqui é que não somente ele, Paulo, mas muitas pessoas estavam ouvindo. E ele recebeu, estando Paulo preso, quando escreveu essa carta, havia recebido notícias, informações a respeito da igreja de Éfeso, e ele fala, também eu tenho ouvido a respeito dessas coisas que têm acontecido. Lembrem, muitas bênçãos já foram derramadas, e o meu coração está
tão agradecido por ver que vocês têm vivido dessa forma. A igreja de Éfeso é uma igreja que tem as marcas da igreja que o Senhor imprimiu nela. E é sobre essas marcas que eu quero conversar nessa manhã. A primeira marca da igreja de Éfeso é a marca do povo de Deus, a fé no Senhor Jesus. Paulo diz, por isso, por tudo aquilo que falamos, que registramos nessa grande sentença do 3 até o 14, por causa de todas essas coisas, também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus. A fé dos Efésios, a fé daquele povo, a forma como eles testemunhavam e viviam a respeito daquela fé, era alguma coisa tão sublime, tão bonita, tão marcada pela presença de Deus, que o seu testemunho se espalhava. Por isso Paulo diz, por causa das coisas que já foram feitas por você, eu também tenho ouvido. Vocês são marcados por essas características. E fica aqui já o nosso primeiro desafio. Como a nossa igreja é conhecida. Quando as pessoas falam, eu tenho ouvido a respeito da igreja presbiteriana da Barra, dos crentes da igreja da Barra, como a gente tem sido conhecido? Paulo fala, eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus. O primeiro item dessa lista que Paulo registra é a fé daqueles irmãos de Éfeso. A fé no Senhor Jesus. E nós podemos falar, em termos de teologia, basicamente em dois tipos de fé. Tem várias subdivisões, mas os dois grandes grupos, nós recebemos a fé e somos regenerados por Deus e recebemos a fé. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos na nossa separação de Deus, na nossa condenação por causa da nossa herança de pecado. E fomos regenerados e recebemos fé para crer. E os nossos olhos foram abertos para compreender o Evangelho. Mas a teologia também nos fala da fé para vivermos como salvos. Recebemos a fé para sermos salvos. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para cada um de nós. Ninguém pode se gloriar e dizer, não, olha, eu tenho fé porque eu sou melhor do que os outros. Não, nós éramos todos inimigos de Deus. E se recebemos a fé, foi um dom de Deus e a Ele devemos ser gratos. Recebemos a fé para sermos salvos e recebemos também de Deus a fé, a capacitação, o poder para vivermos como salvos. E é sobre essa fé, da vida daqueles que vivem como salvos, que Paulo está dando essa ênfase. Eu tenho ouvido a respeito dessa fé, essa fé que vocês vivem. E a fé é o centro, é um dos centros importantes da nossa espiritualidade. Não apenas como crentes, não apenas como evangélicos, como cristãos, mas a fé é o centro da espiritualidade humana. Quer a gente tenha consciência, quer a gente não tenha consciência. Um exercício que eu gosto de fazer, o que me ocorre com muita facilidade quando estou preparando alguma mensagem, pensando a respeito de algum assunto, é saber o que está registrado na arte. O que as pessoas que creem ou que não creem, que declaram ou que não declaram a sua fé oficial e formalmente, falam a respeito da fé. E na música, a gente tem muitos exemplos disso. E não é difícil a gente lembrar. Tem uma música do Gilberto Gil que fala, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Música do Paralamas de Sucesso, Alagados, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? Todo mundo tem fé. Todo mundo acredita em alguma coisa. E uma música do Rapa, Anjos, diz, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E quando o artista começa a falar e dizer, olha, fé tem a ver com eternidade, com a transcendência, nós começamos a ver ali a manifestação da graça de Deus que permite que a pessoa olhe para a criação e fale, olha, tem alguma coisa acima de mim, eu preciso crer em alguma coisa maior do que eu, porque eu não dou conta de existir, não fecha a conta na minha cabeça apenas existir numa vida, numa experiência de sobrevivência apenas e depois acabar
e não ter mais nada. Eu preciso crer em algo maior do que eu. A fé é muito mais do que ter uma experiência teórica de dizer, olha, não, eu acredito que alguma coisa existe, eu acredito que alguma coisa é realizada, mas a fé é alguma coisa que se espalha em todas as áreas da nossa vida. Tem a ver com aquilo que a gente se compromete. A fé bíblica é uma fé que fala sobre a nossa cosmovisão, sobre a nossa visão do mundo. A forma como nós cremos aponta para como nós compreendemos o mundo e vice-versa. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É uma definição clássica de fé. A gente sabe disso quando a gente pensa o que a Bíblia fala sobre fé, é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Mas o autor de Hebreus segue dizendo, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos. E aí o autor de Hebreus está falando sobre a visão do mundo. Entendemos que o universo foi formado, e no nosso caso, na nossa cosmovisão cristã, daqueles que creem em Deus, que tem Ele como Senhor, como Criador, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir a partir ou das coisas que não são visíveis. Essa é a forma do crente em Jesus enxergar, ver o mundo e tudo que ele vive e experimenta está relacionado com isso. A fé, diferente de uma proposta da fé da cultura greco-romana, que podia muitas vezes ser levada para um compartimento da vida, como se a gente pudesse dizer, olha, a fé fica nessa gaveta, eu puxo a fé, uso a minha fé, depois eu guardo aquela gaveta nesse compartimento e a fé não tem nada a ver com o resto da vida. Não, a nossa fé, ela não está dentro de uma gaveta, não é isso que a palavra de Deus ensina, não era isso que o povo judeu vivia. Antes a palavra fé, o termo fé, ele é usado muito mais como confiança, como a certeza de que é um Deus soberano, sustentador, que provê de acordo com a vontade dele todas as coisas, e não um compartimento da religião, como se a gente pudesse tirar de uma gaveta a nossa fé e usar, e depois que terminasse o culto no domingo a gente guarda, porque não tem mais nada a ver. Não, não é essa a fé bíblica. A fé bíblica é a fé de todos os momentos. Sentimentos, pensamentos, emoções, experiências, relacionamentos da nossa vida. A nossa sociedade ocidental tem essa tendência, essa herança grega de colocar a fé em compartimentos. Mas não é essa a fé bíblica. Outras culturas que não são originalmente influenciadas por essa mentalidade, essa cultura grega, experimentam a fé de outra forma. Entre indígenas, tudo é fé. Tudo está conectado. Se um indígena sai de manhã, acorda, toma o mingau, que é o café da manhã dele, e fala, bem, agora eu vou pescar, ele pega a rede ou a vara de pesca dele, e ele está indo a caminho daquela pescaria, e na trilha que leva da casa dele até o lago ou até o rio, e naquele caminho ele escuta um determinado tipo de passarinho cantando, ele se arrepia e volta e vai para casa e não pesca naquele dia mesmo. Porque ele tem fé que tudo está ligado e que aquele canto específico daquele passarinho vai trazer mau agouro para ele e aquele dia vai ser terrível para ele. Ele não deve nem sair de casa porque todas as coisas na cabeça dele estão interligadas. E a gente pode até falar, que isso, que ignorância. Mas, meus irmãos, ele tem uma fé muito mais perto da fé bíblica do que muitas vezes nós temos, porque a fé dele, ele entende que todas as coisas estão ligadas. E quando o indígena se converte e entrega realmente a vida a Jesus, e a fé dele passa a ser somente em Jesus, ele fala, eu não preciso ter medo de mais nada que eu herdei da minha fé antiga, porque o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. Mas nós também temos a nossa fé, e a nossa fé pode ser que a gente tenha consciência ou não, mas tudo que a gente faz
envolve a nossa fé. Você está sentado nessa cadeira, você está assistindo pela internet, você saiu da sua casa e veio até aqui e fez escolhas, tomou decisões baseadas naquilo que você acredita, porque você crê que há uma palavra para a sua vida, que há uma direção, que há um Deus soberano que cuida de você. Talvez você tenha vindo aqui porque você quer receber uma bênção e você ainda nem tem entendido que você já recebeu todas as bênçãos, mas a fé. Se nós pararmos para pensar, quantas pessoas estão na igreja, adorando, ouvindo a palavra hoje, nesse momento, no Rio de Janeiro, no Brasil, quantas pessoas estão fora? Isso fala a respeito da fé das pessoas. Pastor, quer dizer que se eu não vier um dia na igreja eu não tenho fé? Não se trata disso, meus irmãos. Quero crer que há pessoas maduras suficientes aqui para entender o que eu estou falando. Quer dizer que quando a gente vem, a gente tem esse comprometimento, a gente está dizendo, a minha fé, ela é uma fé prática. A minha fé é uma fé em todas as coisas, e não apenas em compartimentos da minha vida. A minha fé, ela se expressa, e a fé dos Efésios, ela era ouvida. O testemunho a respeito da fé deles era tão marcante, que Paulo registra isso, essa gratidão a Deus. Mas a nossa fé, ela se manifesta em coisas objetivas, que a gente pode olhar e avaliar e analisar a nossa vida. Ela se expressa no tempo que a gente investe nas coisas. Se a gente tem fé, se a gente considera importante, a gente investe o nosso tempo. Se a gente acha que não tem importância, que não é relevante, que aquilo não é de alguma forma, alguma coisa que faz sentido, a gente não vai investir nem o nosso tempo, nem o nosso recurso, nem as nossas emoções. Quando nós olhamos para o nosso tempo, para a forma como a gente investe o nosso tempo, ou gasta o nosso tempo, os nossos recursos, aí está a nossa fé, o que a palavra de Deus diz. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, aí está a tua fé. Paulo louva a Deus pela fé dos Efésios. Eu louvo a Deus pela fé de cada um de nós, dessa igreja, que tem perseverado, que tem avançado, é o povo da fé, é o povo de Deus. Passam por lutas, por dificuldades. Quando a gente olha para o rostinho de cada um dos que vieram aqui na frente, conhece a história, fala assim, mas nós avançamos pela fé, não por aquilo que nós vemos. Essa é a fé bíblica, é a fé que o Senhor nos deu para a gente viver. Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, registrado ali em Marcos capítulo 1, ele fala, arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus começa pelo ponto central, creiam no Evangelho. João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, dos que creem, os que têm fé no seu nome. E no final do livro de João, quando ele já está ali concluindo, capítulo 20, versículo 31, já nas últimas partes do Evangelho de João, ele diz, essas coisas foram registradas para que vocês creiam. Para que vocês creiam. As nossas ações, e especialmente as nossas reações, vão dizer se aquilo que foi registrado, que temos lido, que declaramos que cremos, de fato, nós cremos. A forma como eu realizo alguma ação, pode falar da minha fé. Mas a forma como eu tenho as minhas reações, fique atento a esses momentos. Esses momentos falam muito mais da nossa fé do que as nossas ações. Quando nós somos esmagados, quando falta-nos o recurso, o conforto, quando vem a doença, a dificuldade, nesse momento a gente expressa aquilo que está dentro do nosso coração, que pode ser uma fé confiante, uma fé que diz, Senhor, eu não entendo todas as coisas, não está bom, está difícil, mas eu confio, eu continuo depositando a minha fé no Senhor Jesus. E é sobre isso que Paulo fala. Eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Paulo não fala a fé que vocês têm no Salvador Jesus, a fé que vocês têm em Jesus apenas.
Mas nós cremos que, sendo a palavra de Deus inspirada, não há nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum pingo de i que não seja inspirado, nenhuma palavra, ordem, sequência das palavras que não tenha sido dirigido pela inspiração divina. Por isso, a palavra Senhor Jesus, quando relacionada à fé, ela é muito importante. A fé dos Efésios era uma fé em um Senhor, alguém que era o dono, soberano, que cuidava da vida deles. Isso não quer dizer que eles não tinham dificuldades, que eles não tinham problemas, que não tinha hora que a fé deles vacilava. Com certeza tinha. Mas saltava aos olhos daqueles que olhavam o testemunho de fé no Senhor daqueles irmãos. É o povo de Deus, é o povo da fé no Senhor. E tudo que já foi conquistado por nós, o fato de termos sido eleitos, o fato de termos sido salvos, predestinados, adotados, é o que nos dá condição de viver nessa fé no Senhor Jesus. E eu sei, meus irmãos, eu preciso bater no peito e confessar, eu sou o primeiro dos pecadores a dizer, Senhor, mas tem tantas áreas da minha vida que a tua palavra fala, descansa, meu filho, e eu fico querendo puxar aquelas coisas para o meu controle, quando a palavra já me diz, há um Senhor em quem eu devo depositar a minha fé e descansar. Sim, fazer a minha parte. Sim, procurar atender as responsabilidades que estão nas minhas mãos, mas eu posso e preciso descansar na fé que eu tenho no Senhor Jesus. Aquele que é o soberano, aquele que nunca é pego de surpresa, aquele que sabe da notícia difícil que você recebeu nessa semana, aquilo que você não estava planejando, que não estava na agenda, que a gente achou que era nossa, mas não é nossa, é dele. Ele que é o Senhor, e nós precisamos corar de vergonha diante do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia. Que a nossa igreja, que a minha vida, que cada família seja marcada pela fé firme, confiança, e que descansa em um Senhor, que não é pego de surpresa. É a fé para a gente viver. A fé que salva a gente, foi dada por Deus, mas também a fé que Tiago fala sobre a fé e as obras. A fé que manifesta na vida da gente aquilo que a gente acha que a gente crê. E quando a gente olha, quando a gente examina a nossa própria vida, como é que a gente identifica que está a nossa fé? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz, examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmo, ou não reconhece que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. A palavra de Deus nos convoca a examinarmos a nossa fé, a provarmos a nossa fé. A se, tendo identificado que há falhas, fraquezas na nossa fé, descansar na certeza de que é um Deus amoroso, que tudo já fez por nós e que nós podemos nos arrepender e voltar aos pés dele, ao trono da graça e falar, Senhor, como disseram os discípulos, fortalece a nossa fé. Não deixe a gente continuar vacilando. Não deixe a gente continuar carregando um fardo que não era para eu carregar. Uma responsabilidade que é a responsabilidade de Deus. Mas que às vezes eu quero tomar para mim mesmo. E quantas vezes na semana eu preciso confessar e me prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Porque eu fico preocupado demais com a hora da pregação. Quando eu sei que se o seu Espírito não agir, não adianta nada, e não vai ser pelo meu bom falar ou mal falar, se eu gaguejar, se eu errar alguma articulação de palavras. Senhor, tem misericórdia. Como é que eu posso querer tomar isso para mim? É o Senhor que é o Senhor da igreja. Renova a minha fé e me ajuda a descansar. E essa semana eu tive com um irmão com quem eu compartilhei a respeito disso, e ele falou, André, descansa. A igreja não é tua. É verdade. Deus, muito obrigado. Espírito Santo, que bom que é o Senhor que fala aos corações de cada um, que renova a nossa fé. Assim, o povo de Éfeso teve esse registro.
teve esse elogio da parte de Paulo, dizendo: glória a Deus, eu sou tão grato a Deus, porque vocês são o povo da fé, a fé no Senhor Jesus. Mas a palavra segue dizendo, na segunda parte do versículo 15, que Paulo ouviu a respeito da fé que eles têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. E meus irmãos, a marca do povo de Deus é também o amor por todos os santos. Nós fomos amados, nós fomos escolhidos, adotados. A gente não merecia, mas a gente foi amado. E porque nós fomos amados primeiro, nós podemos amar aos nossos irmãos. Quando a palavra de Deus fala amor por todos os santos, a palavra santos aqui, como foi usado no versículo 1, está falando a respeito dos eleitos, dos crentes. Essa era uma característica do povo de Éfeso. Eles amavam, havia amor entre eles, o amor por todos os santos. Isso não quer dizer que eles não amavam aqueles que estavam ainda não haviam conhecido o Senhor Jesus, mas essa marca de amor que aparece muito ali no livro de Atos, quando não havia ninguém ali que passasse por necessidade, porque quando via alguém em alguma situação, as pessoas vendiam, se cotizavam, se organizavam para abraçar, e as pessoas iam sendo acrescentadas porque viam o amor que eles tinham uns pelos outros. É claro, o amor que vem depois da fé e, mais uma vez, na soberana e sublime inspiração de Deus, que coloca os termos na ordem que nós devemos aprender. A fé e depois o amor. O amor que tem como âncora, como raiz, aquilo que nós cremos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar os nossos irmãos porque fomos amados, porque na cruz o amor se encarnou e se entregou por nós. Por isso o povo de Éfeso podia viver em amor uns com os outros. E aleluia, nós também podemos amar uns aos outros. Nós também podemos experimentar dessa maravilha de amar uns aos outros. Isso não significa que seja fácil. Não significa que eu vou ter afinidade com todas as pessoas. Isso não significa que não vai ter gente que vai ter opiniões em determinados assuntos secundários à fé, que não são os assuntos principais com relação da fé, mas são outros assuntos que eu vou discordar diametralmente, mas que é meu irmão, é santo, escolhido, amado por Deus e que eu preciso e tenho o privilégio de amar. E meus irmãos, a palavra nos ensina a amar aqueles que pensam igual a gente, amar os nossos amigos, moleza, fácil demais, mas amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que falam mal da gente, eis o grande desafio e diferencial. Isso não é feito na força da nossa carne, é o Espírito Santo de Deus que promove e que dá conta disso nas nossas vidas. Mas o amor por todos os santos, por aqueles que são gente boa, fáceis de conviver, por aqueles que são mais imaturos, que reclamam, por aqueles que a gente tem que caminhar a segunda milha, a terceira, a quarta, mas que nos diz a palavra que precisamos amar uns aos outros. A fé e o amor, elas sempre caminham juntos na palavra de Deus. Gálatas 5, versículo 6, porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando nós amamos os nossos irmãos, ainda que eles tenham feito coisas ruins para a gente, machucado a gente, nós estamos demonstrando fé num Deus que já nos perdoou, que já olhou para a gente e falou assim: por que você não perdoa o seu irmão e a sua irmã? Eu já te perdoei de coisas tão maiores e você não quer perdoar essas pequenas, temporárias e passageiras dificuldades que você tem. Viva em amor, sabendo que eu já te amei na cruz e já te dei condições de você viver esse amor. Segue mais
referências. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, lembrando-nos do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor. Também Paulo fala aos Tessalonicenses, olha, vocês têm uma fé tão operosa, uma fé que é tão viva e que é demonstrada na dedicação de amor que vocês têm uns pelos outros. 1 João 3, versículo 23. 1 João, que é a carta que fala, uma das cartas que mais fala sobre amor. E o seu mandamento é este, que creiamos, que tenhamos fé no nome de Jesus Cristo, do seu Filho, e nos amemos uns aos outros. E 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a teologia, toda a ciência, todas as articulações humanas, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Esse é o alvo, é a marca que o povo de Deus precisa ter. E que não precisa depender dos seus esforços e saber, Senhor, se eu não tenho vivido assim, tem misericórdia, é isso que o Senhor tem para mim? Eu quero experimentar isso na minha vida. Mas como é que eu amo os meus irmãos? A palavra de Deus nos ensina. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Fala sobre uma lista de virtudes recomendadas e Paulo vai dando ali uma descrição, depois de ter falado na primeira parte ali de Romanos sobre contextos teológicos e princípios. A partir do versículo 12 ele traz coisas mais práticas. E ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros. Como? Com amor fraternal, amor de irmãos. Com amor de irmãos. Aliás, quando Paulo fala sobre o amor dos Efésios, ele está falando sobre, no original grego, o amor ágape. Aquele que não espera do outro retribuição, mas apenas entrega para o outro amor, porque já recebeu amor. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. É a forma que a palavra de Deus nos ensina a amar. Quanto ao zelo, ao cuidado, não sejam preguiçosos. Estar disposto, estar disponível para o outro. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Encontrem uns com os outros. Recebam as pessoas com alegria. Pratiquem isso. Demonstrem amor. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Se a gente só não amaldiçoar, a gente já está a meio caminho do amor que Deus tem para a gente viver. Meus irmãos, alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Amar é alegrar com os que se alegram. Será que se a gente se alegra com a vitória do outro, ou a gente fica, mas podia ter sido eu. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Mas como é que a gente vai se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter hospitalidade, saber socorrer os necessitados, se a gente não conhece uns aos outros? Amar é uma decisão de compromisso da gente ir até o outro. Meus irmãos, eu sei que como pastor da igreja, como liderança, eu tenho a responsabilidade, mas também o privilégio de ter o nome de vocês e poder procurar, conversar, conhecer a realidade de cada um de vocês e olhar daqui de cima e ver e lembrar rapidamente, como num filme que passa sobre a história, as lutas de cada um de nós. E eu louvo a Deus por esse privilégio que eu tenho. Mas, meus irmãos, eu sou só o líder dessa igreja, aquele que Deus colocou para dar direção, mas eu não sou o sacerdote dessa igreja. O sacerdote dessa igreja é Jesus e Ele nos deu um povo de sacerdotes que também tem a responsabilidade de amar uns aos outros. De quantos aqui a gente sabe o nome? Um pouquinho da história. Quanta gente faz um mínimo de esforço para sair da nossa zona de conforto e procurar o outro, e conversar, e procurar saber. Como é que eu vou chorar com os que choram, se eu não sei da história dos outros? Como é que eu vou me alegrar,
se eu não tenho nenhuma informação a respeito da vida dos outros? E meus irmãos, eu não estou falando para a gente ficar se metendo na vida uns dos outros. Não é isso. A gente tem direito e a gente precisa ter sabedoria nos nossos relacionamentos. Mas, meus irmãos, a gente se olhar de longe demais não parece fazer coro com o amor bíblico que o Senhor nos ensina. Amor envolve investimento de tempo, de dinheiro, de disponibilidade de coração, de ouvir atentamente. Os Efésios, eles receberam essa palavra. Olha, eu tenho ouvido, eu louvo a Deus pelo amor que vocês têm com todos os santos. Qual a percentagem de nomes que você conhece aqui? A gente dá uma olhadinha assim rápida. Aliás, essa configuração que foi colocada aqui na frente é maravilhosa, porque a gente pode olhar uns aos outros. É um desconforto, porque a gente quer entrar e muitas vezes a gente fica, eu não quero que ninguém me perceba. Mas, meus irmãos, é para isso que a gente vem para o culto público, para adoração a Deus, para que a gente adore a Deus como corpo, juntos, manifeste o amor de Deus uns pelos outros. Meus irmãos, que nosso Deus nos livre de sermos uma igreja que as pessoas entram, saem, não são notadas e não são percebidas e que não experimentam dessa comunhão e do amor que a gente precisa experimentar uns pelos outros. E não dependemos de nós, porque o maior amor, o maior sacrifício já foi feito por cada um de nós. Filhinhos, 1 João 3,18. Não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. A gente não precisa de um arrepio, de um anjo de Deus chegando e falando, procura esse irmão, conversa com esse irmão. É só olhar para o lado, é só falar, oi, meu nome é André, queria orar por você. Oi, eu me chamo André, você pode orar por mim? Vamos almoçar junto depois, vamos ter um tempo de comunhão. Tem gente que você vai ter mais facilidade de fazer isso. Joia, aproveite. Mas tem gente que você não vai ter tanta afinidade. O amor também faz assim. Na nossa família, nós temos parentes, na nossa família de sangue, que a gente tem uma afinidade, aquele tio, aquela tia, o primo, que a gente chega e maravilha. E tem aquele tio que é chato, que ninguém quer estar perto. Mas que é seu tio, é seu familiar, continua sendo. Você tem duas alternativas. Ou você vai continuar convivendo com ele, com essa pessoa, reclamando, falando, poxa, mas que chato. Ou você vai decidir amar e falar assim, é difícil mesmo, mas é meu parente, é minha família. São os meus parentes, são minha família. Preciso amá-los, preciso conviver com eles, preciso conhecer a história deles. E o Senhor, que nos amou primeiro, nos permite amar uns aos outros. Terceiro e último lugar, nessa manhã, versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. A palavra de Deus, ela vem num encadeamento de ideias. A fé no Senhor Jesus, o amor por todos os santos e a gratidão pelos outros. A gratidão não pelas coisas que são minhas apenas, mas Paulo registra aqui nessas marcas da igreja, do povo de Deus, que ele não cessa de dar graças a Deus. Ele não para de ter um coração grato e de agradecer a Deus. Deus, muito obrigado pela vitória, pela conquista, pela graça que o Senhor deu para esse meu irmão, para essa minha irmã, nessas situações. Mas nós só podemos ter condições de, como Paulo, olhar para a igreja e mencionar cada um se a gente amar e procurar conhecer. E Paulo tem essa atitude de gratidão a Deus. E nós, com a graça de Deus, podemos olhar para Paulo e ver que Paulo aponta para Jesus, esse que foi o mais grato, que agradecia a Deus, fala, Deus, muito obrigado pelo pão que o Senhor me deu e agora eu vou poder repartir e multiplicar. Aquele que é a perfeita expressão da gratidão de Deus, de dizer, Deus, obrigado. Quando eu sou grato, eu reconheço. Eu recebi aquilo que eu não merecia, a graça do Senhor. É marca do povo de Deus ter gratidão e orar uns pelos outros.
Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Meus irmãos, sabemos que é mais natural que a gente agradeça a Deus pelas nossas próprias coisas, pelas nossas próprias questões, pelos nossos próprios pedidos. Mas, meus irmãos, é privilégio, alegria, bênção que Deus nos dá de sermos gratos a Deus pela vida do nosso irmão, pela vida da nossa irmã. Ainda mais quando nós sabemos do pedido de oração dele, quando nós conhecemos o pedido de oração dela e nós nos comprometemos em buscar ao Senhor juntos, a orar e ver aquilo que Deus tem feito na vida da pessoa. Às vezes Deus responde da forma como a gente gostaria, com cura, com restauração, com prosperidade. Às vezes Deus responde de uma forma como a gente não tinha planejado. Mas a gente agradece a Deus porque confia pela fé na soberania de Deus. Mas o fato é que se nós nos comprometemos com os nossos irmãos, estamos orando e vemos a coisa acontecer, é natural que o nosso coração se encha de gratidão por aquilo que Ele tem feito. Temos sido gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Temos sido gratos a Deus quando examinamos a nossa própria fé, a nossa própria vida. Se perguntamos para os nossos familiares, será que a gente tem coragem de perguntar para a nossa família, fazer um teste? Meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, você acha que eu sou mais reclamador? Ou será que eu sou a pessoa que tem mais gratidão a Deus? Será que eu sou aquela pessoa que fala assim, eu estou com um problema no trabalho, mas Deus, muito obrigado, eu tenho um trabalho. Como tem caminhado o nosso coração? Que marcas da igreja que recebeu a graça de Deus nós podemos encontrar no nosso meio? João registra a oração de Jesus pelos seus discípulos, mas não apenas pelos discípulos que estavam ali com eles, mas também por aqueles que viriam a crer. João capítulo 17, versículo 20. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus está orando por quem? Por você, por nós. Jesus estava orando por nós. Será que a gente tem se importado, se preocupado em orar pelos nossos irmãos? Filipenses diz, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, feliz também com a perseverança dos filipenses, mas ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Quando estamos unidos de alma e mente, a gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito é natural. Se expressa como uma marca natural da obra de Deus nas nossas vidas. Gratidão a Deus, mencionando-os nas minhas orações. Meus irmãos, que privilégio poder conhecer os nomes. Às vezes eu troco um nome, né? Aí eu mando a mensagem, você está certo, o nome não é outro. A gente troca a letrinha ali que estava errada. Quantos chamam Marcele de Marcela, de Michele, né? Natural. Mas importa que a gente ore uns pelos outros e mencione uns aos outros. Quantos aqui a gente viu na frente que tem pais, mães, idosos e que passam pelas mesmas lutas e dificuldades e que precisamos orar uns pelos outros? Quanto nós, nesse ano, precisamos orar uns pelos outros para que nossa igreja continue unida, apesar do anúncio de um longo e tenebroso inverno que se aproxima à frente, na época de pré-eleição. Meus irmãos, precisamos orar muito uns pelos outros, mencionar e colocar uns aos outros aquele que você concorda e aquele que você discorda, mas que foi amado pelo Senhor, foi salvo por Jesus e que nós precisamos orar e cobrir eles em oração, abençoar e não amaldiçoar. Meus irmãos,
São muitos os exemplos de intercessores na palavra de Deus. Jesus é o perfeito intercessor. E todos os intercessores que nós vemos, pessoas que estavam orando uns pelos outros, talvez um dos que me chame mais atenção é Jó, que aponta para aquele servo que sofreu e que permaneceu fiel. Não, Jó não era perfeito, mas Jó aponta para Jesus, o servo perfeito, que bebeu o cálice da aflição da ira de Deus. Mas Jó, no final do seu livro, registra, Jó 42, está registrado, versículo 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Nós já recebemos tudo que nós precisamos. Nós não devemos olhar para esse versículo e falar, eu tenho que orar pelos meus amigos para Deus me abençoar. Não. Jó, quando entendeu que ele não conhecia Deus apenas de ouvir falar, quando ele passou a experimentar, Deus, muito obrigado, porque agora os meus olhos te veem, a graça do Senhor me atingiu, ele orou pelos amigos, e foi natural ali, Deus resolveu abençoá-lo, e não saia daqui achando, eu preciso orar pelos outros, para Deus me abençoar, para que eu venha prosperar. Não saia daqui dizendo isso, mas ore pelos outros, porque entendeu, Deus já me deu todas as bênçãos espirituais em Jesus, tudo aquilo que eu preciso. E se for da vontade de Deus fazer prosperar, trazer cura, Ele vai fazer no tempo dEle, da forma dEle. Mas se não for, devemos continuar orando uns pelos outros, sabendo, Senhor, eu já recebi tudo que eu preciso. E a minha leve, passageira e momentânea tribulação, aflição, ela não pode ser comparada com a glória do porvir. Por isso, Deus, enquanto o Senhor me mantém aqui, que eu possa orar uns pelos outros, mencionando cada um, lembrando o nome da história, das lutas, das dificuldades, e que assim a nossa igreja também seja marcada por ser uma igreja intercessora, que ora uns pelos outros. Uma igreja que tem fé firme, confiança, descansa no senhorio de Jesus. Uma igreja que ama todos os santos. É verdade, tem gente que não tem tanta afinidade, que eu tenho mais dificuldade, mas eu amo. E eu quero demonstrar meu amor na prática, orando e abençoando o meu irmão. Que assim a nossa igreja também seja marcada pelo amor que a gente tem uns pelos outros, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e orar mais uma vez nessa manhã. Se você quiser abrir um pouquinho os seus olhos para dar uma olhada para quem está na sua direita, na sua esquerda, aproveite o tempo para orar por ele. Ou se você já sabe quem é, alguém que você encontrou, temos a oportunidade prática de, ao terminar o culto, abraçar alguém que você não conhece, o dia está frio, convidativo, falar, Senhor, abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos, porque pela obra que o Senhor fez por nós, aquilo que já foi conquistado na cruz, nós podemos ser a igreja com as marcas que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus amado, louvado seja o teu nome. Renova no Senhor a nossa fé. Como os discípulos, Pai, que no barco temeram ali, mesmo sabendo que o Senhor estava presente, e ficaram aflitos, Senhor, talvez o barco da nossa vida esteja balançando e a água está entrando, mas renova a nossa fé, sabendo que o Senhor está com a gente. E que ainda que o barco afunde, estaremos com o Senhor, quando abrirmos os olhos na Tua presença, Senhor. O Senhor já fez tudo o que nós precisamos. O Senhor já conquistou tudo que é necessário. O Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Por isso nós podemos viver nessa fé, que é dom do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Deus amado, nós queremos agradecer pelo amor que o Senhor já derramou em nossas vidas. Graciosamente, abundantemente. Não foi com medida ali, mas o Senhor, de forma maravilhosa, nos abençoou com o Teu amor, Deus.
Que o nosso coração não seja como um lago que só recebe as águas do teu amor, mas como um rio que transborda. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia por causa do nosso egoísmo, do nosso legalismo, do nosso dedo que aponta e que julga. Mas, Senhor, que nosso coração possa ser um coração amoroso. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas de amor. Que possamos ser esses promotores do ambiente de amor, porque o Senhor já fez assim por nós. E Deus amado, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração grato pela vida dos nossos irmãos, pelas conquistas, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem sustentado. Senhor, ajuda a gente a mencionar um ao outro e se preocupar e interceder mesmo uns aos outros. Deus, ajuda-nos, Senhor, a descobrir o poder de que é uma igreja que ora uns pelos outros, Pai, que ama uns aos outros e que assim firma a fé e a confiança em Ti. Renova a nossa fé, o nosso amor por Ti. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos e Te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.